Hoje eu vou tentar ler as perguntas da galera e ver se eu consigo repassar algumas perguntas para o Fabrício. Grande Fabrício, meu amigo, obrigado, seja bem-vindo. Pô, achei que você ia me apresentar como um grande atleta. Puxa vida, tava com essa expectativa. Agora vamos ter hoje mais um grande atleta. Enfim, deixa para a próxima encarnação. Poucas pessoas sabem, mas você é um grande triatleta. Poucas pessoas sabem, você é um grande triatleta. Aliás, tá vendo? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, nenhuma pessoa sabe. Já que você puxou esse assunto, Fabrício, quantas provas de triatlon você já fez? Eu já fiz... não tenho conta. Eu já fiz 9, 70.3. Já me inscrevi 2 vezes no Ironman, mas tive veto familiar. E, aliás, isso é uma das coisas que eu costumo falar bastante com os meus pacientes que se inscrevem no Ironman. Você já conversou com a família? Já perdi um bocado de dinheiro por causa disso. E eu lembro de uma vez que... Da primeira vez que eu fiz isso, ainda tentei por uma segunda, cheguei, falei para a Letícia, eu corri do desafio do Pateta e acabei do desafio, falei, olha, estou inscrito no Ironman, já estava inscrito desde maio, né, naquela época que tinha que ter aquela correria para se inscrever. Fechava rápido. E aí, só contei em janeiro. E aí falei, pai, fica fazendo aquele que é só metade, porque você já gosta. E é porque a gente não vai ficar te esperando domingo até 3 horas da tarde para almoçar. E aí me senti querido e resolvi acatar. Isso é importante. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que 9,70.3, cara, te habilita como um grande atleta, te habilita a apresentá-lo como um grande atleta no nosso bate-papo. E eu tenho certeza que você consegue aliar todo o conhecimento que você tem como médico, cardiologista, e a vivência que você tem como atleta. Eu tenho certeza que isso engrandece muito dentro dos seus diagnósticos, né? Eu tenho certeza disso. Eu acho que é importante, sim. Quando alguém te diz que sentiu alguma coisa no quilômetro 30 na maratona, você pode dizer, pode ser que não seja nada demais, eu já senti algo parecido. Me conta ver se é semelhante ao que eu senti. Então, eu acho que isso é importante, sim. Muito bom. Fabrício, então vamos lá. Como vocês sabem, eu tenho sempre aqui um roteiro que não necessariamente segue uma ordem lógica e cronológica das coisas, mas é mais ou menos uma linha que eu tento seguir. Mas eu vou começar falando um pouco sobre a medicina do esporte. Você acha que a medicina do esporte está crescendo, as pessoas estão conhecendo um pouco mais essa área da medicina? E talvez muito porque as provas cresceram, o número de participantes cresceu. A gente tinha provas de 5, 10, agora a gente tem provas de 21, de 40, de 100, de 200. O triatlon está essa loucura toda. E você acha que junto com essa tendência maior de provas e de participantes, a medicina do esporte veio junto? Muito, muito. E, na verdade, o que tem acontecido no mundo é alguma coisa muito parecida com a medicina do esporte em geral, virou alguma coisa como se fosse a clínica médica, que é um generalista, né? E hoje você tem, inclusive, subespecialidades, como cardiologia do esporte, endocrinologia do esporte, ginecologia do esporte, que trata da saúde da mulher atleta, enfim. Então tem coisas assim desse. Hoje com congressos específicos. Existe um congresso nos Estados Unidos que chama Cycling Medicine, medicina do ciclismo, só para você ter uma ideia, que é dividido entre ortopedia e cardiologia, né? Que, na verdade, falando sobre as questões de adaptação cardiovascular do ciclismo, o ciclismo tem muito interesse do ponto de vista de adaptação cardiovascular, pelas variações de carga e tudo mais, é um esporte muito peculiar nesse aspecto, e tem muito trauma também, né? Então, juntaram as duas e fizeram esse evento, o evento que acontece a cada 2 anos, espetacular. Muito então, bacana. Está crescendo muito e o crescimento em paralelo com esse interesse das pessoas por participar de provas de endurance, grande endurance, ultra endurance, né? Eventualmente em idades até bem avançadas. Eu comecei bastante tarde, mais de 30 anos. Fui atleta de futebol de salão quando cedo, mas quase que eu caio. Conheci o triatlo bem mais tarde, e tem gente que tem chegado nesses esportes bem mais tarde ainda. Então, é interessante que os médicos se adaptem a isso, né? Porque, infelizmente, ainda tem muito mais gente sedentária do que fazendo triatlo, maratona, ultramaratona. Infelizmente. Você sugeriria um público para buscar um médico do esporte, ou a medicina do esporte é para todo tipo de atleta? Porque muitas vezes as pessoas
acham que a medicina do esporte ela está muito mais voltada para o atleta de alto rendimento ou para os grupos especiais, para as pessoas que já sabidamente têm uma doença, seja uma cardiopatia ou a hipertensão e diabetes, que a gente vai falar mais para frente. E muitas vezes as pessoas acabam não sabendo até que fazem parte desses grupos. Então você sugere que todo tipo de público busque um médico do esporte antes de fazer qualquer atividade física? Não. Na verdade, existem condições específicas para você enfim, eu acho que ter uma boa avaliação médica em algum momento da vida é muito importante. A questão é que a gente não tem como botar uma avaliação médica para qualquer tipo de atividade, para alguém que toma a iniciativa, que talvez seja a iniciativa mais... hoje a iniciativa pela Organização Mundial de Saúde mais importante para a tua saúde é parar de fumar. A segunda é começar a fazer exercício. Então, assim, alguém que toma essa iniciativa e que quer dar uma caminhada na lagoa ou fazer um exercício de baixa intensidade e que não tem história familiar de morte súbita ou de doença cardiovascular muito precoce. Meu pai e minha mãe tiveram infarto antes de 50 anos. Eu tenho que ter uma avaliação médica antes. Eu não sou diabético. Eu não estou muito acima do meu peso. Eu não sou obeso. Você tem um índice de massa corporal acima de 30, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, eu posso começar a fazer atividade física leve, moderada, sem grande preocupação. Se eu quero aumentar a intensidade, aí é importante que eu procure um médico. Esse médico, o médico do esporte, pode dar mais informações a respeito de carga, de risco de lesão, ele contempla todas essas questões específicas do exercício físico e pode dar mais informações. Mas habilitar uma pessoa para começar a fazer atividade física, fazer uma avaliação pré-participação de alguém que, por risco, precisa ter uma avaliação antes de começar, ou porque quer incrementar a intensidade do exercício, distância ou intensidade, isso, enfim, qualquer médico tem que estar habilitado a fazer. Tem muita gente sedentária, Romão. Não tem médico do esporte suficiente para botar essa galera toda para fazer exercício. E a gente precisa. Não, os dados são impressionantes. E ainda tem uma questão de saúde pública, né? Hoje, se você botar o médico como uma necessidade para todas as pessoas para começar a fazer atividade física, hoje a gente tem muita dificuldade pelo SUS de conseguir uma consulta médica, de conseguir um atestado, coisas desse tipo. Então, assim, isso muita gente vai deixar de fazer porque não consegue isso, entendeu? Então, comece. E se porventura você tem algum aspecto que te preocupa de risco, sinta alguma coisa, essa coisa é muito importante. Comecei a fazer exercício, sentir alguma coisa, aí é interessante procurar um profissional de saúde. A gente tem visto, eu não sei, eu não tenho esses números, talvez você tenha. Um número, assim, não sei se é acentuado, mas um número expressivo de atletas que com essas mortes súbitas em corridas, em triatlon e etc. Isso aumentou ou sempre foi assim? A gente tem uma visibilidade maior ou isso também está associado ao número maior de provas de atletas sedentários que muitas vezes se aventuram em se inscrever em provas ou não? Isso é só uma impressão. Esse número talvez esteja aumentando e a ideia é que esteja aumentando por conta de um número de pessoas acima de 40 anos de idade que têm procurado esportes de endurance como forma de sair do sedentarismo, se empolgam e acabam, enfim, tendo esses eventos. Mas isso ainda é um número muito, 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 muito pequeno. Só para você ter uma ideia, em provas de maratona, a gente está na ordem de 1 para 100 mil. Chegando agora, está perto de 1 para 80 mil. Para cada 80 mil pessoas que terminam a maratona, você tem uma parada cardíaca. No triatlo é um pouco menos. É um para em torno de 60 mil, 75 mil, entre 50 e 75 mil. E a maior parte delas acontece na natação. Aí a gente tem dois aspectos, né? Os eventos que acontecem antes de 35 anos, que são secundárias doenças cardíacas do músculo do coração, que a gente chama de cardiomiopatia, e acima de 35, 40 anos, onde a doença coronariana, o infarto, é a principal causa de morte súbita.
Aliás, você tocou num assunto interessante que é a natação do triatlo. No ano passado a gente perdeu 2 atletas. Uma você fez parte, porque era o diretor médico da Federação de Triatlo do Rio de Janeiro, no Rio Triatlo. Eu virei diretor depois desse evento. Depois desse evento. E uma no 70.3 de Fortaleza. Essas causa-mortes foram apuradas? Houve realmente foi um infarto, um infarte, esses atletas ou se afogaram? Qual foi o resultado dessas perdas? Infelizmente, assim, a maior parte dos laudos de autópsia, não só aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, a causa-morte é afogamento. Mas aí o USA Triathlon fez um levantamento há alguns anos atrás sobre esses casos e quase todos tinham doença, se não todos que tiveram necrópsia, né, tinham doença cardíaca estrutural que poderia justificar a morte súbita. Então, o USA Triathlon, algum tempo atrás, as mortes na natação são causadas por doença cardíaca. Mas volto a dizer, morre muito mais gente no sofá. Muito, 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 muito mais. Alô? Voltou. Morre Você muito mais que gente morre por muito mais falta gente de no sofá, exercício do que fazendo atividade física. Assim, as mortes no esporte são midiáticas, eles vão sempre chamar muito mais atenção, ter muito mais notícia da mídia, esse evento que teve para você. Quanta coisa maravilhosa o triatlo do Rio de Janeiro já causou. O recorde de curtidas em notícias, de visualizações de vídeo da história do Rio Triatlo do evento foi do falecimento do mais atleta. triste da sua história. Então, assim, elas vão sempre chamar muito mais atenção e a gente vai sempre achar que todo mundo está morrendo de fazer exercício. Pelo contrário, as pessoas morrem pela falta de fazer exercício. Vamos lá, falando um pouquinho para quem está treinando para uma maratona, para uma corrida, ou fazendo qualquer outro tipo de esporte. O controle, a gente tem algumas maneiras de controlar a intensidade do esforço. Pode ser através da percepção subjetiva de cada um, o que é um muito forte, um moderado, né? um fraco. Pode ser através da frequência cardíaca ou através da velocidade que ele já tem estipulada como sendo a zona-alvo dele, ou o pace, ou a velocidade, enfim. Você, como médico do esporte, cardiologista, você indica um frequencímetro como o melhor suporte para mensurar a carga, ou você ainda sugere que a percepção subjetiva de esforço é o melhor preditor para preservar o atleta? Assim, em determinar as intensidades que vão separar, né, a gente hoje tem usado a parada ancoragem. Onde é que eu vou ancorar a carga de treinamento que eu vou utilizar, os limiares, as intensidades que eu vou utilizar para treinar. A percepção subjetiva de esforço é, sem sombra de dúvida, a mais fácil delas e pode ser muito utilizada no dia a dia. Mas, assim, a melhor é o teste cardiopulmonar do exercício, o teste incremental, onde você tem determinação de cargas, né, sobretudo feito da forma mais específica possível, ou seja, mais parecido com a atividade que eu faço, ou seja, o corredor correndo, o ciclista pedalando, o remador remando. A natação ainda tem algumas dificuldades para a utilização do teste máximo, mas a ideia é que seja o mais específico possível. Isso é a coisa, assim, tem muita evidência científica para isso, de que treinar identificando seus limiares pelo teste cardiopulmonar é melhor, mas óbvio que não é a única maneira. Conhecer a percepção, os domínios de intensidade, severo, alto, moderado forte e leve é importante, sim. Mas você saber em que carga interna ou externa, carga interna. Minha frequência cardíaca, por exemplo, a percepção de esforço é uma carga interna, é algo que eu dentro de mim. E carga externa, potência, velocidade, pace, todas essas coisas, onde eu mudo de intensidade, onde
variações metabólicas vão modificar, é importante também. Quem quer performance, em algum momento merece fazer um teste cardiopulmonar do exercício para otimizar seu treinamento. Bacana. Você falou dos testes de esforço. Um dos resultados que são gerados no teste de esforço é o VO2 máximo, né? E esse é um número que ainda é um pouco místico para os atletas, principalmente para os atletas amadores, porque ninguém sabe muito o que fazer com esse VO2 máximo. O camarada sai do teste ali e fala, pô, meu VO2 é 58. Bacana. Eu acho que uma das coisas legais que vocês fazem lá no LPH é traduzir essa informação e uma coisa prática. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o VO2 para a galera que está assistindo, para quem está acompanhando. Em poucas palavras, não precisa falar, eu acho, talvez, sobre o adenosina trifosfato e nem do piruvato e nem do não sei o quê, mas... o que traduzir exatamente não falar disso. O VO2 é o máximo de consumo de oxigênio que o meu corpo consegue atingir no meu esforço máximo. É o quanto é o limite do consumo, o limite da carga aeróbica, é o limite do exercício aeróbico. Qualquer coisa acima disso, eu não vou conseguir utilizar oxigênio para produzir energia. Eu vou ter que utilizar vias anaeróbicas de produção de energia. O que eu já começo a fazer bem antes. Mas a partir do VO2 máximo, qualquer energia que eu gere vai ser por via anaeróbica. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que assim, é muito impactante. As pessoas ficam muito preocupadas. O meu deu 58, do fulano deu 59. O VO2 máximo está muito ligado à performance. Muito. Mas passa longe de ser a única coisa. Hoje, a gente tem 3 coisas que determinam a performance. A capacidade aeróbica máxima, VO2 máximo, a limiar de lactato, o momento onde eu começo a utilizar vias anaeróbicas, onde eu começo a utilizar produção de energia sem utilizar oxigênio, e o mais importante hoje que eu tenho falado muito, que é a economia de movimento, economia de energia. Só para você ter uma ideia, eu falei isso lá no maravilhoso evento que você organiza de teatro, que a diferença que se tem, por exemplo, entre de VO2 máximo e recordistas mundiais da maratona. Tem recordista mundial da maratona com 69 de VO2 e recordista com 85 de VO2. O que difere essas pessoas que conseguem ter feito correr maratona 2 horas e 8, 2 horas e 6 do passado é a capacidade de economizar energia. Né? No reino animal tem um monte de eventos disso. Assim, um canguru corre a 60 km por hora com 7 de VO2. É impressionante, né? E quem é qual foi o maior VO2 da história? O maior VO2 da história é um ciclista norueguês que tem 97,5 de VO2. Agora não vou me lembrar o nome dele. Por quê? Porque ele tem como máximo resultado, melhor resultado desportivo, 4º lugar no campeonato norueguês. Além disso, eu acabei de escrever isso aqui num grupo onde a gente estava discutindo, perfil fisiológico e resultado desportivo, entre essas duas coisas precisa ter uma boa cabeça e um excelente treinador. Senão você pode pegar um melhor perfil fisiológico por tudo e não vai fazer essa pessoa ganhar medalha, ganhar título. Porque essas duas coisas não são sinônimos. Ter um bom perfil fisiológico é uma excelente matéria-prima, mas para transformar isso em título é um pouquinho mais complicado. Você sabe muito bem que você é um grande treinador. Aliás, você, como um apaixonado por esporte também, a gente teve esse ano 2 quebras de recorde importantíssimas, que foi a da maratona e o da meia maratona. Você sabe o VO2 máximo deles? Do Kipchoge e do Não, desculpa, sumiu aqui, entrou uma ligação aqui. Eu acho que eu saí daqui, não? As 2 quebras de recorde esse ano, da maratona e da meia maratona. Alô? Ouviu? Tá ouvindo? Tô ouvindo você. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. As 2 quebras de recorde saiu desse daqui. ano... Ah, saiu? Deixa eu ver. Ah, você não tá se vendo? Não. Não, mas não tem problema. Eu consigo até não me ver, talvez até me ajude mais aqui. Se estiverem me vendo, não sei se as pessoas estão me vendo. Mas a gente está te vendo.
Isso, a gente Então te tá vendo. ótimo. Não bota o dedo no nariz, não. Não vou botar, não. Vou fazer força. Eu dizia, sobre as duas quebras de recorde, da maratona e da meia maratona esse ano, você tem informação sobre o VO2 desses dois atletas? E aí eu já puxo um gancho para falar sobre os atletas africanos, principalmente os quenianos. Há, de fato, uma predisposição à performance de provas de endurance desses países, desses atletas, seja pela altitude, seja pela fisiologia ou pela estrutura músculo-esquelética deles. Falar um pouquinho sobre o VO2 dele e sobre essa questão dos africanos estarem sempre no topo. O Eliud Kipchoge tem 85 de VO2. O recordista da meia maratona, que agora me fugiu o nome, que também é o Kiptum. Esqueci o primeiro nome. O Eliud Kipchoge tem 85, eu não sei. Mas, em geral, esses grandes velocistas da África Oriental, né, que são duas características muito diferentes, os da África Oriental, Eritreia, Quênia, Etiópia, e os corredores da África Ocidental, Gana, Nigéria, que na verdade não estão na África Oriental, eles foram os escravos trazidos para o Caribe, e na verdade eles são jamaicanos. São bem diferentes. Uns são de grande distância e outros são velocistas. Existe uma explicação fisiológica para isso, se quiser a gente fala. Mas tem muita discussão a respeito disso, porque de onde vem essa capacidade dos quenianos, eritreus, etc., de correr essas provas com tamanha proficiência, né? O primeiro grande resultado queniano foi na Olimpíada do México, em 68. Abraham Kiptum, de lá para eles ganharam muito aqui. Na verdade, foi a prova, a Olimpíada disputada na maior altitude, foi o pior resultado da maratona e o melhor resultado dos 100 metros rasos. Fica óbvio saber o que aconteceu aí. Então, o que acontece é que tem várias coisas especuladas, mas não é uma coisa absolutamente definitiva. O que acontece é que a altitude, sem sombra de dúvida, essas pessoas correm lá no Vale do Rio Rift, que fica em torno de 2.500, 3 metros, que é a altitude perfeita para treinamento, onde você tem bastante ganho sem ter maior risco, né, na saúde. Existe uma característica histórica, né, que é bem descrita num livro chamado Genética do Esporte, onde o David Epstein, que é um grande escritor, jornalista, ele coloca esse povo lá, eles tinham por hábito, tinha uma tradição que era roubar gado. E roubavam gado de noite e iam levando, tocando gado à distância, assim, durante a madrugada toda, e correndo o tempo inteiro e tocando gado. Então, isso é uma possibilidade. Mas, assim, tem um filme também, né, sobre isso. Tem sim, fantástico. Eu esqueci agora o nome dele, mas o fato é que a gente tem procurado muitas diferenças genéticas e, na verdade, o que a ciência não conseguiu bater o martelo é por conta disso. O fato é o seguinte, eles têm uma economia do movimento melhor do que a de todos os outros. A maior economia de movimento documentada no ser humano é o antigo recordista mundial da meia maratona, o Zerzenai Tadese, que correu 58 e 30 e pouco e bateu agora 58 e 19, né? Então, o que é eritreu. Então, assim, eles têm uma economia de movimento melhor do que a de todos, né? Sensacional. E aí, eu queria puxar um gancho para essa questão que você falou. Obviamente, eles têm, lá na África, né, corriam atrás do gado, ou seja, eles nada mais que estavam fazendo era treinar muito, correr muito. Mas eu sei que você é um grande apaixonado, talvez um incentivador de diminuir muito essa questão de volume
e trabalhar com mais qualidade. Isso eu acho que é uma tendência mais atual. Você fala um pouco sobre isso. Antigamente, na natação, atletas nadavam 2 treinos de 10 quilômetros, chegavam a nadar 20 mil por dia. Atletas de triatlon também corriam e pedalavam distâncias absurdas. E hoje em dia isso está caindo. O treinamento fora, né, das águas, das pistas, ele aumentou, o treinamento resistido, a musculação e tal, né? Mas a gente teve um exemplo recente do Patrick Land, que falou que ganhou o Ironman do Havaí, bicampeão, com uma média de treinamento semanal de 12 a 16 horas, se não me engano, que é praticamente uma média de um atleta amador mediano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma tendência a diminuir realmente? Eu tenho visto isso na maior parte dos esportes, assim, melhorar a qualidade dos treinamentos e uma coisa muito, assim, na verdade você tem que trabalhar sempre com as duas valências aí, no teu ponto de vista de risco, quando você aumenta volume e intensidade, a chance de lesão aumenta exponencialmente. Então, o que se vê muito aí fora, que a gente não vê aqui, sobretudo nos atletas amadores que gostam, que querem performance, que estudam treinamento e tudo mais, são os grandes treinos com intensidades muito, muito, muito baixas, Z2, aquele longão de Z2 que a turma não gosta de fazer o corredor. Então, muitas vezes passou isso pela minha cabeça quando está correndo, vou acostumar a correr devagar e não vou conseguir correr rápido nunca mais na minha vida. Então, assim, mas a gente tem visto isso na natação, né? Antigamente, eu conversando com o Roberto Fernando do revezamento 4x200 lá de Moscou, o cara era nadador de 200 metros e nadava 20 km por dia. Você imagina um treco desse aí. Então, isso se modificou muito e hoje a gente tem visto volumes mais baixos aí, com treinos de muita qualidade, assim, com sprints bem curtos, treinos intervalados de sprint. E a gente tem, engraçado que você tocar isso tem ido até para reabilitação cardíaca, sabia? Hoje tem várias estratégias aí de reabilitação de pacientes com cardiopatias importantes, com treinos de alta intensidade e estímulos muito curtinhos. Você então, acha que é uma tendência aí mundial. Desculpa. Você acha que essas questões da assessoria, eu sou super favorável às assessorias esportivas, eu acho que elas reúnem incentivo, estímulo e tudo mais. Mas as questões, muitas vezes você vê um pelotão enorme treinando junto. Eu, como professor de educação física, quando eu olho um pelotão muito grande, na minha cabeça parece que tem em cima de cada um assim, ó, tá 90%, tá 85%, tá 80%, tá 70%, tá 95%, tá 100%. Porque você tem naqueles grupos, são grupos muito heterogêneos. Mas os caras querem treinar junto. Então tem muita gente treinando fora da zona alvo. Você acha que isso atrapalha muito, prejudica? Isso era uma coisa... O Jack Daniel fala muito isso no livro dele, que é assim, para as pessoas acharem, para eu correr como Bob, eu tenho que treinar como Bob. Não é verdade isso. A individualização do treinamento é uma realidade, as assessorias têm feito isso, mas essa questão do aspecto social do treino, né? É difícil fechar essa equação, Romão. Eu não sei quantas daquelas pessoas ali conseguiriam treinar sozinhas, porque elas, na verdade, ou treinar com a pessoa que não é o amigo dela, o parceiro que gosta de treinar. Então tem esse aspecto aí que vai ser difícil de fechar. Isso é uma equação que a gente vai ter que ver para frente, entendeu? Mas acho que dá para resolver. Dá para resolver. Mas eu vejo você tem toda a razão, que na verdade você tem num pelotão certamente muita gente com intensidades e estresses metabólicos completamente diferentes, né? E todos esperando a mesma coisa, não vão ter. Um tá treinando menos do que devia e o outro está aumentando o risco dele de lesão. E tem um cara no meio que tá no treino correto. Eu vejo um grande esforço. Questão, difícil. Eu vejo um grande esforço dos professores, dos treinadores, de colocar as pessoas nas suas zonas corretas, dentro dos seus grupos. Mas também a galera rouba, cara. Ninguém quer ficar no grupo que realmente está. O cara quer treinar um pouquinho a mais, ele quer estar tentando permanecer no grupo da frente. Então tá sempre essa...
Tem um aspecto assim que se tomou assim de pedigree, né? A intensidade, o Strava virou um pedigree das pessoas, assim, os caras acham que, pô, hoje fiz um treino espetacular, tem um que o cara deleta, enfim. Então eu acho que É. quem está querendo benefício para a saúde e performance tem que fazer o que é certo para ele, né? Então, Eu vi uma pergunta aqui em cima que foi sobre as mulheres, e aí eu queria falar um pouquinho sobre esses grupos especiais. Eu queria começar e a gente batesse sobre as indicações e as restrições de cada grupo. Eu queria começar pela sua área, pela cardiologia e mais especificamente falando dos cardiopatas. Há alguma restrição? Muitas vezes as pessoas falam que uma pessoa que tem alguma cardiopatia, ela tem que só que caminhar, ou não é o correto. A corrida ela pode ser liberada também, dependendo de cada caso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo. bom. E aí, assim, eu vou voltar um pouquinho no que você falou. Se você tem uma doença cardíaca diagnosticada, é fundamental que você tenha uma avaliação médica e orientada no que diz respeito à intensidade do que você pode e deve fazer. Isso é muito importante. Muito importante. O exercício faz parte do tratamento do cardiopata. Mas vai ter que fazer reabilitação cardíaca. Outras provas. Você tem uma ideia, tem uma prova hoje nos Estados Unidos, uma maratona, que é patrocinada por uma empresa de marca-passo e que é frequentada por pessoas com doença cardíaca que, obviamente, foram avaliadas por médicos e liberadas para essa atividade com segurança. E a prova tem muita segurança. Enfim, então, mas se você tem uma doença cardíaca, você precisa ter um cuidado diferente. Não está proibido de absolutamente participar de nada desse tipo de coisa. Mais uma vez, assim, o exercício faz parte do tratamento do cardiopata. Muita gente resolve sair do sedentarismo depois de uma doença cardíaca. Há de se ter um cuidado nisso, mas esse aspecto social da corrida de rua, engajadora, é importante para manter a pessoa no exercício. Agora, a intensidade disso deve ser acompanhado por alguém que aí o médico do esporte tem bastante a ajudar. Show de bola. Hipertensos? Alguma restrição? Só o controle? A hipertensão arterial é algo que também é bastante controlado pela atividade física. Existe já muita evidência de que, inclusive, treinamentos de alta intensidade ajudam a controlar a pressão arterial. A pressão deve estar controlada para atividades de endurance. O que significa isso? Abaixo, né, da antiga valor de normalidade 140 por 90. Esse é o ideal. Pessoas que, porventura, têm uma pressão um pouco mais alta, que tiveram um evento cardíaco e ainda estão com a pressão alta, não precisam esperar ela normalizar para começar a fazer um exercício leve a moderado. Hoje, essa evidência é muito recente, 2018. Pode começar a fazer o exercício e ir, no mesmo tempo, controlando a pressão. Mas se a pressão estiver controlada, eu sou hipertenso, estou com a pressão controlada, posso fazer a atividade física que eu Pode quiser, fazer sem o que problema. quiser. Existem alguns cuidados assim com tipos de medicamentos que usados para o controle da pressão, né, que vão alterar alguns parâmetros que porventura a gente tem na cabeça. Exemplo, se eu conhecia a minha frequência cardíaca antes e comecei a tomar um beta-bloqueador para controlar a pressão, eu vou ter uma frequência cardíaca mais baixa. Perfeito. Outra coisa, diurético. Quando você toma diurético, existe um risco maior de perder sódio. E isso, em provas de longa distância, deve ser uma coisa que deve ser levada em consideração. Diabéticos? Os diabéticos, esses, precisam de um cuidado adicional, porque a doença coronariana pode se manifestar de forma praticamente assintomática em pessoas com diabetes mal controlado. O diabetes tem que estar muito bem controlado. E o exercício também é uma ferramenta de controle do diabetes, entendeu? Mas o diabetes descontrolado, ele pode começar a fazer atividade física moderada, mas para progredir para atividade física mais intensa ou longa, ele precisa estar muito bem controlado do diabetes. E, mais uma vez, o exercício é uma excelente ferramenta para ajudar a controlar. Mulheres que entraram na menopausa. Ou seja, né,
aquelas mulheres com mais de 50 anos que já não menstruam há mais de 12 meses, se não me engano, acho que essa é a definição, né? As mulheres são protegidas pelos hormônios femininos durante a maior parte da vida de doença cardiovascular. Nessa fase, elas aumentam o risco de doença cardiovascular. Então, assim, se você tem mais do que 45 anos ou já está na menopausa, é importante você ter uma avaliação médica antes de progredir a atividade física ou se você está muito tempo sedentário, acima do peso, ou diabético ou hipertensa, precisa procurar antes de sequer começar. Se você não tem nada disso, bota o tênis e vai correr. Show de bola. Crianças. Eu lembro de você ter me falado que fez um teste de esforço num garoto de 12 anos, se não me engano. E a gente... 9 anos. E a gente conversava que talvez fosse uma percepção errada de nós brasileiros, talvez, de tratar as crianças, né, com muito cuidado, né? A gente, em outros países, eu acho que o coro canta muito mais cedo. É verdade isso? Na verdade, tem umas coisas interessantes, né? Assim, isso é uma polêmica, tá? Eu não sou pediatra, eu tenho um pediatra que trabalha comigo no laboratório, que é o Marcelo Retifátio. Nesse momento está no Futebol Clube do Porto, né, vendo o treinamento em crianças, e as crianças que se dispõem à atividade física competitiva lá treinam para valer, né? Fora do Brasil, as crianças participam mais de prova de rua do que aqui. Aqui a gente tem uma limitação de 16, 18 anos. Eventualmente, algumas pessoas querem colocar as crianças para participar e não conseguem por causa disso. Né? Para você ter uma ideia, em alguns lugares as crianças são permitidas até, a partir de 12 anos, até de correr maratona. Esse ano, os diretores da maratona do Havaí proibiram que crianças participassem. E a Academia Americana de Pediatria foi contra a proibição. Olha que interessante, né? Dizendo que muitas crianças daquela faziam com o pai, não completavam a prova toda, aquilo era um momento de engajamento, é uma prova que tinha muito tempo para terminar, e aquilo era uma coisa legal. Beleza, óbvio, tem argumento para os dois lados, mas a impressão que eu tenho é que a atividade física é mais inclusiva com as crianças, atividade estruturada, né? Tipo, fora do Brasil do que no Brasil. A criança tem uma necessidade de atividade física maior do que a do adulto. Ela precisa fazer, paralelo à atividade lúdica, brincadeiras, etc., 1 hora de atividade física por dia. E hoje, assim, os países desenvolvidos enfrentam um grande problema da obesidade infantil, né? Muito grande. Os Estados Unidos estão absurdo. Absurdo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um vilão, talvez, que as pessoas não conhecessem, que hoje em dia está ficando um pouco mais famoso, que é a tal da rabdomiólise. E que tem afetado cada vez mais atletas, principalmente atletas de endurance. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter para essa doença que é gravíssima? E eu acho que o próprio Exército Brasileiro acordou para esse problema, porque as atividades de endurance militares também, sobre esforço físico, com forte calor, desidratando muito, enfim. Queria que você falasse um pouquinho da rabdomiólise, explicasse as prevenções, os riscos. Legal você tocar nesse ponto, porque a rabdomiólise era, há pouco tempo, quase que uma exclusividade de eventos esportivos militares. Isso não é uma verdade mais já há algum tempo. E hoje, inclusive, existe uma condição, você não vai acreditar, a gente fez um levantamento semana passada, a gente teve um caso muito grave de rabdomiólise. Tivemos 2 desse ano, vou contar aqui alguns aspectos dos 2. Hoje existe uma condição chamada rabdomiólise, que é uma lesão grave dos músculos, induzida pelo spinning. Aula de spinning. Ou seja, é uma entidade hoje, diferente das outras, ela tem um comportamento diferente e é pior do que as outras. E por que isso parece estar acontecendo?
existe uma tendência mundial a ter muita conectividade nas aulas de spinning atualmente, né? Aquelas potência na tela, e se perde algum tempo para conectar a bicicleta, etc, etc, etc. E a aula continua de 1 hora e encurtou o tempo. Então, o que é que pecou aí? O que aconteceu? O aquecimento foi embora. Então, não tem muito pouco aquecimento. Essa é a explicação que os cientistas estão tentando interpretar por esse aumento. Hoje, nos Estados Unidos... Entendi. Então, diminuiu o tempo de aquecimento e a intensidade com essa motivação toda aumentou. Quem é o fator de risco? Mulher com baixo peso. Mulher muito magra são as que mais fazem rabdomiólise no spinning, né? Outra coisa que a gente tem visto aí, que essa é um absurdo, que são essas clínicas de estimulação muscular. O exercício sem exercício. Você já deve ter ouvido falar. Já tivemos um caso grave de rabdomiólise, inclusive com diálise. Lesão renal grave, precisando dialisar. Isto é um absurdo, não tem nenhum benefício clínico isso. Então, com a questão do prevenção hidratar e aquecer. São as duas melhores ferramentas para evitar lesão muscular grave induzida pelo exercício. A desidratação e o aumento de intensidade muito rápido, sem um devido aquecimento, são os maiores preditores de lesão. E aí, essa hidratação, você indica água, realmente, ou algum repositor hidroeletrolítico? O que seria essa preocupação para o atleta no pré-treino? A grande questão de hidratar só com água, antes você pode, né, hidratar com... Se você está se alimentando, você pode hidratar do jeito que você quiser e repor sódio também. Hidratar durante a prova só com água, a gente tem o risco da hiponatremia, a queda do sódio, que é sempre dilucional. A queda de sódio durante o exercício físico é sempre, sempre, sempre dilucional. Então, provas muito longas, né, quer seja uma ultramaratona ou mesmo uma maratona para quem é devagar, são as situações onde isso está associado. O caso clássico da hiponatremia é a maratona com mais de 5 horas, do cara que passa em todos os postos de hidratação só bebendo água. Então, se você vai fazer uma prova muito longa, é importante que você hidrate com soluções isotônicas. O que significa isotônico? Tem a mesma quantidade de sódio do plasma, do soro. Então, ele não dilui a quantidade de sódio que tem no soro e isso é mantido. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Só para você ter uma ideia, na maratona do Boston não tem nenhum caso de hiponatremia com quem terminou a prova em menos de 4 horas, em toda a história. E sensacional. E eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha de um hábito que está muito corriqueiro também para os atletas de endurance, seja no triatlo ou na corrida, o tal do Advil? Eu lembro que Do quê? Eu estava fazendo uma prova, tal do Advil. Eu estava fazendo uma prova, eu estava fazendo o Ironman e eu estava correndo e um amigo chegou do meu lado e falou assim, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, quer um Advil? Eu falei, isso não. É absurdo. Aí ele falou, tem certeza? Eu tenho Advil aqui. Eu falei assim, cara, mas eu não quero Advil. Eu não quero, tô legal, tô tranquilo. E a galera vai tomando Advil a prova inteira. Queria que você falasse dos riscos desse hábito também. Isso aumenta só 50 vezes o risco de... Desculpa, a última revisão caiu um pouco. Aumenta 18 vezes a chance de lesão renal. Por quê? Porque o fluxo renal, quando você perde líquido, ele tem que ser preservado. Então, o rim faz um negócio. Ele tem uma artéria, um vaso que chega e um vaso que sai. Para aumentar a pressão de perfusão dentro dele, né, ele dilata o que entra e aperta o que sai, para ter mais sangue dentro dele a maior parte do tempo. O Advil desregula isso. Ele só faz o contrário. Ele aperta o que entra e dilata o que sai. Então, ele faz isquemia do rim. Mais cara. Então, a chance de você fazer lesão renal é muito, 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 muito grande. Alguns casos. Óbvio que um montão de gente falou, mas já tomei e nunca aconteceu nada. Tem gente que já pulou de avião sem paraquedas e não morreu. Então, acontece. Podem acreditar que acontece, porque esses casos chegam para a gente lá no laboratório. Mudando um pouquinho de assunto... Deixa eu só falar a recomendação. Continua. A anti-inflamatório é a seguinte, evitar nas primeiras 48 horas que antecedem uma prova de endurance com mais de 2 horas de duração e utilizar apenas a prova
respeitando o período de 6 horas, se nesse período você urinou claro. Se urinou claro nas primeiras 6 horas, depois pode tomar. Nas 48 horas que antecedem, se não tiver jeito, acetaminofeno, Tylenol. Evite. Se você precisou tomar um Advil, faltando 12 horas para uma prova, talvez não seja ideal você ir para ela. Largar. Você falou alguma coisa que cortou. Você falou antes de 48 horas antes da prova, evitar os anti-inflamatórios. Você falou alguma coisa. E depois da prova, 6 horas. 6 horas, se nesse período você urinou claro. Se urinou claro, xixi tá claro. Tem mais de 6 horas, tá com dor, pode tomar, não tem problema. O rim já tá salvo. Entendeu? Se o xixi estiver escuro, é porque você ainda tá... Se o xixi estiver escuro e tomar um Advil, é ruim, muito ruim. Muito ruim. Se o xixi estiver escuro, bebe mais água. Mais ou água. isotônico, que seja. Falando um pouquinho, Fabrício, sobre as provas na altitude, a gente já está terminando, eu prometo. Os nossos 10 minutos viram 45, eu não consigo. Das provas em altitude, tem muita gente saindo para correr fora. Tem El Cruce, tem El Origem, tem as provas de trail, que geralmente são em altitude. Quais são os cuidados, quais são os riscos? Eu sei que o LPH também faz uma preparação específica com câmara hiperbárica, enfim, ou com as máscaras. Queria que você falasse um pouquinho dessa preocupação na preparação e nas provas de altitude. A grande questão da altitude é o mal da altitude, né? São os efeitos no organismo da baixa concentração, baixa tensão de oxigênio que acontece na medida que a gente sobe na atmosfera. Então, quanto menos oxigênio, mais adaptações eu tenho no meu corpo. E o corpo leva um período para se adaptar quando você sobe, né? Então, se você conseguir aclimatar, né? Se você conseguiu chegar 5 dias antes da prova, e seu corpo vai se adaptar. Entendeu? Se você não tem esse período, treinar, simular a altitude é uma estratégia bastante interessante. A gente tem feito isso com sucesso. Fizemos isso com alguns atletas no ano passado e foi muito bom, né? Então, assim, a grande questão quando você vai para a altitude é dor de cabeça, é o primeiro sinal. É uma dor de cabeça importante, né? E as coisas mais graves, que é o edema de pulmão associado à altitude, que é uma falta de ar importante, eventualmente com a secreção vermelha. E o edema cerebral, o edema pulmonar da altitude e o edema cerebral relacionado à altitude. Se você começar essa dor de cabeça em 48 horas... Vou ler agora. Oi? Oi? Não, ela pediu para ler as perguntas e eu falei que eu vou ler agora. Pode continuar. Tá. Se você em 48 horas a sua dor de cabeça não passar, o ideal é que você desça. Tá? E se qualquer sinal de doença grave, começar a tossir, ter falta de ar importante para fazer qualquer coisa, ou confusão mental, coisas desse tipo que sugiram edema pulmonar ou edema cerebral, tem que descer o mais rápido possível. Em geral, os sintomas desaparecem quando você chega a altitudes perto de 1.000 metros. Tá? Lembrando que isso é maior quando você passa de 2.500, 3.000 metros, e quando chega perto de 5.000, né, isso é realmente muito grave. A 5.500 é o que a gente chama de zona da morte. Ótimas dicas. Vamos lá. Eu queria abrir agora, nesse finalzinho, para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, eu sei que a Deb já fez uma pergunta sobre os treinamentos. Deb, você pode escrever de novo aí? Foi sobre a questão da menstruação e os treinos de intensidade. Eu li, mas eu não lembro, eu não decorei. Para a gente fechar, quem tiver alguma pergunta, o Pierre perguntou sobre a aclimatação de fuso horário. Tem algum protocolo padrão de aclimatação de fuso horário? O fuso interfere muito na performance. Saiu um estudo grande sobre isso esse ano com a Liga de Beisebol americano, que viaja para Dedéu, e existe 4, 5 horas de fuso só no continente americano, né, nos Estados Unidos continental. Esse cara, quando vai jogar no Havaí, tem quase 7 horas de fuso. Então, interfere bastante na performance, né?
O ideal é que você vá como se adapta do fuso para uma viagem, porque se você conseguiu dormir uma noite legal, em geral você está adaptado do fuso. E quanto maior é o fuso, maior é o tempo que você vai chegar. Exemplo, 12 horas de fuso, vai correr na Nova Zelândia. O ideal é que você chegue uma semana antes. A Deb perguntou com relação a teste de desempenho versus período menstrual. E aí eu já faço um gancho, não só para o teste de desempenho, para o próprio desempenho, o dia D, o dia da prova. Quando que a mulher performa melhor dentro do período menstrual? Olha, eu vou contar uma coisa... Bom, enfim, quando ela menstrua efetivamente, ela está mais anêmica e essa performance cai. Eu conversei há pouco tempo com a médica do time feminino do Vitória da Bahia. E você imagina, né? As atletas aí estão preocupadas com o ritmo menstrual delas. Você imagina você controlar o ciclo menstrual de 22 atletas. E pensando que a craque, na final, se ela tiver menstruado, o time perde. Então é bastante complicado isso. Mas é verdade. O que acontece depende muito do fluxo, né? Se a mulher tiver um impacto, se cair o hematócrito, se ela ficar mais anêmica, a performance vai cair, porque você piorou o transporte de oxigênio, né? Existem algumas coisas relacionadas à água corporal, onde ela fica mais pesada e tudo mais, mas o impacto maior da menstruação é quando você tem grandes fluxos menstruais, sobretudo aquele que dura mais do que 3, 4 dias, e cai o hematócrito, você fica anêmico, a sua capacidade de transporte de oxigênio cai. Mas, em geral, isso não é um problema para as grandes atletas, porque elas acabam, a atividade física intensa diminui o sucro menstrual quando não causa amenorreia, né? Então, eu já teve... A síndrome da mulher atleta passa por não menstruar durante longos períodos. Em geral, maratonistas, verdade. pessoas que correm em performance longas distâncias, ou ciclistas, eles não menstruam, né? Quando entra em overtraining, você destreina ela, ela começa a menstruar. É muito interessante isso. Acontece rapidamente. Tem quem perguntou aqui, estou tentando resgatar. Cuidados, Edu, Dudu. Cuidados com voo pós-treinamentos ou provas de alta intensidade. Alguma restrição? Isso é importantíssimo, cara. Muito importante, muito bem lembrado. Parabéns pela pergunta. Voos com mais de 8 horas aumentam muito o risco de trombose venosa. Todo mundo sabe disso. Aumenta o risco de trombose. Quando você faz uma prova de longa distância, uma maratona, por exemplo, o tempo necessário para que o seu risco de trombose aumente cai para 2 horas. Então, se você vai voar daqui para Miami, horas de voo, o seu risco de trombose está aumentado porque você está parado ali. Se você fez uma maratona e vai pegar o avião em seguida, no mesmo dia, 2 horas de voo aumenta o seu risco de trombose venosa e embolia pulmonar. A gente teve um caso de um maratonista uns 3 ou 4 anos atrás que teve exatamente isso. Correu a maratona da Disney, fez uma trombose, viajou no dia seguinte, fez uma trombose e embolia pulmonar aqui, se salvou, mas é uma doença muito grave. Então, a ideia é que você evite voos nos períodos de até 24 horas pós-prova. Se não tiver jeito, hidrate o máximo possível e use meia de compressão. Se você já teve trombose no passado, o ideal é até que você faça anticoagulante. Né? Faz um intervaladozinho no corredor, vai lá no banheiro, volta, vai na cozinha, Isso. Isso até é bom, mas aquele exercício de alongamento de panturrilha é o mais importante. Quanto mais contração da panturrilha, melhor o retorno venoso, menor é o risco de trombose. Exatamente aqui, o Pierre aqui está falando calça e meia de compressão. Exatamente isso daí. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E aí não é a meia de corrida não, tá? É a meia de compressão para prevenção de trombose. Não é para correr, não. É meia elástica, vou falar o nome do fabricante aqui, porque
todo mundo conhece, mas é a meia elástica Meias Kendall, meia de compressão. Meias Kendall. Aquela da avó, da minha avó. Aquela mesmo. Não é de usar na noite, não, é de prevenção, Não é de aquela redução de bege, não. trombose, meu. Não é beijinha, não, por favor. Quem quiser usar bege pode usar por cima, mas tem que usar uma melhor por baixo. Perguntaram aqui sobre treinamento de força para fundistas. Não sei se é Tem muito sua evidências de área. melhorar a economia de energia. Assim, a economia de movimento parece melhorar com o treinamento de força. Isso é treinamento direcionado, né? Sobretudo, a pliometria também tem tido bastante resultado em melhorar a economia de movimento. E o treinamento de força parece estar relacionado com isso. Não aumenta... O treinamento de força aumenta o VO2 do sedentário, mas não mexe no do treinado, entendeu? Você pegar um sedentário e fazer treinamento de força para ele aumenta o VO2. Agora, no atleta, isso não acontece. Parece que ela está relacionada à economia de movimento. Qual é o limite do ser humano para maratona, Fabrício? Diga para mim. Vamos chegar a quanto e nós, que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, nós vamos ver uma maratona sendo concluída em quanto tempo? A gente vai ver a maratona baixar de 2 horas, para mim, nos próximos 10 anos. Será um corredor do Oriente, africano oriental, e que vai ter uma economia de movimento perto de 150 ml por quilômetro por minuto e um VO2 perto de 90. Esse é o perfil fisiológico. O traçado não foi por mim, não, gente. Isso é frase do professor Andrew Jones, que é o responsável pelo treinamento dos 2 recordistas atuais de maratona, fez o perfil fisiológico, ajudou no treinamento tanto do Eliud Kipchoge, agora em 2018, quanto da Paula Radcliffe em 2003. Enfim, é o que ele está projetando aí. Tem a Universidade de Essex, onde fica o projeto do Nike Sub-2, tem dedicado bastante a esse tipo de coisa. Então, quando você juntou bons materiais a grandes cientistas, é isso que acontece. Eu acho que em 10 anos a gente vai ver 1,59 no cronômetro da maratona. Ele tá aí. Tá por aí. Tá por aí. Tem alguns candidatos aí. Essa prova essa maratona olímpica do ano que vem vai ser um espetáculo, né, cara? Vai ser, com... Não, de Tóquio? De Tóquio ainda, com o Mofará vindo 2020. Aí, baixando o tempo, 2:05. Vai ser lindo. Vai ser Aliás, fantástico. Você tocou no nome da Paula Radcliffe. Esse recorde da Paula não vai cair, não? Essa 2h15, isso vai durar para sempre? Cara, esse vai talvez demorar porque ela tinha uma vantagem competitiva ali da questão do caixote dos homens, né? Na época podia correr homem junto com mulher e ela teve uma vantagem ali de vácuo durante a prova. O recorde da Mary Keitany, que é a atual recordista, na era que mulher não corria junto com homem, esse vai cair mais rápido. O da Paula vai demorar mais um pouquinho por causa dessa vantagem. Da Paula ainda demora. Cara, sensacional, você não tem ninguém Fabrício. Correu abaixo de 2:16, ela correu 2:15, qualquer coisa. 2:15, e tá durando demais esse recorde. Esse não cai, não. Pô, cara, que papo sensacional. Eu tenho certeza que pra galera que acompanhou aí. Pô, gostei pra caramba também. Nossa entrevista, que é mais